que é horrível, mas força o entendimento. Tem-se x2 também nesse intervalo menos 1, para ser mais preciso, está no intervalo 0 fechado, 1 aberto, e, portanto, você pode aplicar essa forma. Então, como é que fica? Somatória de quê? N igual a 0 a mais infinito de quem? x2 elevado a n, que também dá uma série de potências, dá a somatória, tá? De n igual a 0 a mais infinito de quanto? De x elevado a 2n. E isso é uma série de potência onde só tem coeficiente se o índice for par. Então, a sequência que gera essa série de potências é a sequência o quê? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. São os coeficientes. Tá? É uma série de potências. Entendido? Tá certo? Pronto. Isso aqui vale. E, mesma coisa, ó. 1 sobre 1 mais x2. É quem? É 1 sobre 1 menos o quê? Menos x2. E aí também vale o quê? Somatória de quê? De n igual a 0 a mais infinito de quem? Menos x2 elevado a quê? A n. Tá? Hã? É porque uma série de potências, a forma geral dela obedece isso aqui, ó. É somatória de n igual a k, por exemplo, se começar do zero, tá? Se começar do zero, é n igual a 0 a mais infinito de quem? De an x menos p elevado a n. De fato, vocês verão que eu posso assumir que sempre uma série de potências começa do zero, do índice zero, tá? Mas a discussão depois eu vejo isso aí. Então isso aqui, ó, se você quer ver, porque aqui é 2n, expoente par, então só tem expoente par, ó. Significa que o expoente ímpar, o coeficiente é quanto? 0. Então a sequência que dá isso aqui como uma série de potências é a sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0. A sequência n. Entendido? Aí o P é 0. Quem é o P? O P é 0. Isso aqui é uma sequência centrada onde? É uma série, desculpe, é uma série centrada no 0. Então isso aqui fica, entendido? Então isso aqui fica o quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quê? De menos 1 elevado a n, né? X elevado a 2n. Tá? Para todo x no intervalo menos 1. Convergência também, convergência absoluta. Então você tem exemplo. Tá? E daqui... E daqui, por exemplo, dessa daqui, você vai tirar que o logaritmo natural, em torno do 1, também se escreve como uma série de potências, com raio de convergência igual a 1. Nem o número. Hã? Nem o número é? Não, o logaritmo natural, ele vai se escrever como uma série de potências. Em torno do 1. A exponencial é uma série de potências em torno do 0. Nós veremos daqui a pouco. Tá? A exponencial. Disso aqui vai sair que o arco tangente também pode ser dado como uma série de potências. Tá? Em torno de quem? Em torno do 0. Tá? O logaritmo natural vai dar, isso aqui vai dar o logaritmo natural como uma série de potências em torno do 1. Diga. Não, é porque a derivada da tangente é 1 sobre 2, né? Não, é porque... A derivada do arco tangente é isso aqui, 1 sobre 1 mais x2. Agora, por que essas fórmulas eu posso manipulá-las para obter, por exemplo, o logaritmo natural, por exemplo, e também, por exemplo, o arco tangente como série de potências. Tá? Perceba, lembre aqui, ó, lembre daqui que certas funções não podem ser dadas como uma série de potências em todo o seu domínio. Tá? Todo o seu domínio. Ó, o logaritmo natural é o exemplo, porque o logaritmo natural, quem é o domínio do logaritmo natural?
Zero mais infinitos, tá? E para ser dado como uma série de potências aí, bem, o conjunto de convergência de uma série não pode ser um intervalo da forma zero aberto mais infinito. Embora o logaritmo natural possa ser dado como uma série de funções, que é uma outra coisa, em todo o seu domínio, mas como série de potência, sendo isso aqui a definição de uma série de potências centrada num ponto gerado por uma sequência, como série de potência, o logaritmo natural não pode ser dado. Tá? Tá bom? Aí eu preciso de outros resultados. Deixa eu ver se eu... Resultados que, diferente desse aqui, eu não darei a demonstração, tá? Demonstração são mais técnicas ainda do que essa daqui, mas eu vou omitir as demonstrações. Eu quero ver... Tá. Não vou nem fazer menção ao teorema de Taylor, porque o teorema de Taylor eu já demonstrei lá no cálculo 1, tá? Uma parte do que eu farei aqui eu já fiz via teorema de Taylor, mas eu farei aqui de uma outra forma, usando o teorema de derivação termo a termo e o teorema de integração termo a termo. Então vamos, primeiro teorema, tá, de hoje. Vou usá-los, tá? Não vou demonstrá-los. Primeiro resultado, para fazer sentido, o teorema de derivação termo a termo, é o seguinte, ó. Primeira proposição, tá? Todas as demonstrações dos a demonstração de cada resultado que eu vou colocar aqui está presente nas notas de aula, tá? Tá tudo demonstrado lá. Talvez não os corolários, que são consequências imediatas, mas essa proposição aqui está demonstrada lá. Sejam P o número real e A índice N maior que ou igual a K, uma sequência. Então o resultado diz o seguinte: as séries de potências, duas séries que eu vou colocar aqui. Primeiro é essa série aqui, ó, somatória de N igual a K, a mais infinito, de AN, x menos P elevado a N. Essa é a série gerada por essa sequência centrada nesse ponto. E vou colocar uma outra série aqui, somatória, tá? De N, A índice N, x menos P elevado a N menos 1. E é evidente que essa série é para N variando de quanto a quanto? Ó, primeira coisa é o seguinte, aqui o N, como aparece a N, tem duas condições. O N precisa ser maior que ou igual a K. E segundo, o expoente sempre é natural. Então, esse expoente, o N menos 1, tem que ser maior que ou igual a 0. Ou seja, o N tem que ser maior que ou igual a 1. Então, o N varia de um certo K1 a mais infinito, onde K1 é o maior desses dois números, 1 e K. Tá certo? Tá bom? Por exemplo, é o maior entre... Desculpe. Entre 1 e K, exatamente. Por exemplo, se o K for 0, essa sequência aqui não pode começar do 0, porque tem expoente N menos 1. Se eu começasse do N igual a 0, ficaria expoente menos 1. Isso não existe em uma série de potências. Os expoentes são todos números naturais. Então, se o K for 0, se essa começar do 0, essa começa de onde? Do 1, que é o maior entre 1 e 0. Se o K for 1, começa do K. Se o K for 2, começa do K. Se o K for 3, começa do K. E assim por diante. Entenderam aí esse detalhe técnico aqui? Tá? Então,
Essas duas séries de potências, elas têm o mesmo raio de convergência. Essas duas séries, elas possuem o mesmo raio de convergência. Se o raio de convergência dessa é 2, o raio de convergência dessa é 2. Se o raio de convergência dessa é 10, o raio de convergência dessa é 10. Raio de convergência segundo o teorema que estava aqui, que eu demonstrei. Se essa série converge em toda reta, essa converge em toda reta. Reciprocamente, tá? Entendeu? Elas têm o mesmo. Se o raio de convergência é 0, ou seja, se essa série converge somente no centro, essa também converge somente no seu centro. Isso é um teorema, demonstração está nas notas. Tá? Agora observe, como é que eu passei dessa série para essa? Como é que eu passei da primeira série para a segunda? Derivando, ou seja, cada termo dessa série é a derivada do termo correspondente dessa. Quem é a derivada de ANX menos P elevado a N? Quem é? É N vezes AN vezes X menos P elevado a N menos 1. Vezes a derivada de X menos P, derivada em relação a X, que é 1. Entendido? Por isso é que se diz que essa série é a série a derivada dessa. Tá? Essa série aqui é a série a derivada dessa daqui. Então essas duas séries, elas têm o mesmo raio de convergência. É o primeiro resultado. Resultado que está demonstrado nas notas. Tá? Então você precisa entender. Essas duas séries. E essa série é chamada série derivada dessa daqui. Mas eu não estou afirmando, isso aqui não te permite concluir desse teorema, que essa série, visto como uma função, é uma função diferenciável e a derivada disso é isso. Não estou afirmando isso ainda. Tá? Só estou dizendo que essas duas séries, elas possuem o mesmo raio de convergência. Diga. Se eu fizer a derivada assim, Aí é corolário. Aí é corolário. Tá? Se eu tenho esta proposição, diz o seguinte. Tá? Diz corolário desse resultado. E agora perceba, antes de colocar o corolário, perceba que isso aqui também é uma série de potências. Tá certo? Porque, ó, isso aqui é uma série de potências. Porque somatória de n igual a K1 a mais infinito, no sentido preciso, de n a n, x menos p elevado a n menos 1, tá bom? Se eu chamar isso aqui de j, ó, se eu chamar isso aqui de, por exemplo, de j, isso aqui vira a série de potências, tá certo? Somatória de, se o j é n menos 1, quem é o n? J mais 1. Então fica somatória de j mais 1, vezes o quê? O AJ mais 1, tá certo? Fica x menos p elevado a j. Tá certo? J variando de quanto? Quanto? Tá? Se o n começa do K1, o J começa de quem? Do K1 menos 1. A mais infinito. Tá? Então dá uma série de potências, expoente J. Tá? Então feito isso, sempre dá uma série de potências. Tá? As coisas que eu coloco aqui dão séries de potências de fato. Tá? Aí como corolário, se essa série, isso aqui não é uma série de potências, aí eu posso derivar termo a termo, a série de potências resultantes tem o mesmo raio de convergência dessa, que tem o mesmo raio de convergência dessa. Então, corolário. Agora vem o corolário. Tá? Corolário. Diga. Então, se eu achar um raio que vai nessa
São todas as primitivas. de uma série de potências. Todas as primitivas dela. Todas as derivadas têm o mesmo raio de convergência. Sejam P o número real e a N maior ou igual a K, uma sequência. Tá? Dado M natural não nulo, as séries de potências, as séries de potências, essas duas séries aqui, ó, somatória de n igual a k a mais infinito, tá certo? De a n, x menos p elevado a n, e, eu vou colocar outra aqui, porque falta de espaço. Tá? E somatória de n igual a k1 a mais infinito de, aí eu vou colocar aqui, ó, vai ficar, ó, isso aqui fica derivada, né? Fica n. Então, se fosse derivar duas vezes, ficaria o que, hein? A n, né? Se eu fosse derivar duas vezes, ficaria o quê? N vezes quanto? Vezes n menos 1, certo? Tá? Se eu for derivar duas vezes. Tá certo? Ficaria n vezes n menos 1, vezes o quê? A n, tá? X menos p elevado a quanto? N menos 2. Onde K1 é igual a quê? Ao maior de dois números. Quais são os números? 2 e K. Essas duas séries de potências têm o mesmo raio de convergência. Agora eu vou... Então você já viu o amado? Então se eu for derivar até a ordem m, fica n, tá certo? Vezes n menos 1, vezes n menos m mais 1, vezes a n, vezes x elevado a quê? N menos m, onde o K1 é o máximo entre m e k, tá certo? Hã? Como é? Ah, x menos p, desculpa. Exatamente. Obrigado. Menos m, tá certo? Essas duas séries de potências, elas têm o mesmo raio de convergência. Ou seja, mas isso aqui, como é que eu passei dessa série para essa? Derivando cada termo m de mamãe, vezes. Essas duas séries têm o mesmo raio de convergência. Só enunciar os resultados, você já viu que toma tempo, né? Valia se eu fosse demonstrar tudo aqui, as aulas todinha para demonstrar esses resultados. E como corolário também, é claro, como corolário desse resultado aqui principal, desse aqui, você tem esse seguinte afirmação: seja um P um número real e a n maior que ou igual a k, uma sequência. As séries de potências, a série original, somatória de AN,
Não me deixe esquecer o P, viu? X menos P elevado a N, e no valor de K a mais infinito. Essa série. E essa série aqui, ó. De AN sobre N mais 1. Vezes X elevado a N mais 1. Que também é uma série de potências. Aqui se eu botar só o índice J, começa do K mais 1, certo? Essas séries de potências também, tá? Elas têm, as duas têm o quê? O mesmo raio de convergência. Esse resultado aqui é consequência direta desse